E se a resposta para um dos efeitos colaterais mais desafiadores da quimioterapia estivesse esse tempo todo na natureza? Hoje, a gente vai investigar a ciência por trás de 3 plantas que são usadas há milênios e que agora estão mostrando como podem ajudar a combater as náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia. A gente vai chamar pela sigla, tá? NVQ. Bom, para entender como as plantas ajudam, primeiro a gente precisa entender o problema. Funciona mais ou menos assim. A quimioterapia, por sua ação, pode irritar o sistema digestivo. Essa irritação dispara uma cascata de sinais químicos, tipo a serotonina. E esses sinais pegam uma via expressa, o nervo vago, e vão direto para o cérebro, onde fica o centro de comando do vômito. E aí, já sabe, né? A náusea aparece com tudo. E olha o tamanho do impacto disso. 80%. É um número impressionante. Pensa só, de cada 5 pessoas em tratamento, 4 podem passar por isso. Agora, como manter a força, o ânimo para lutar contra a doença se sentindo tão mal o tempo todo? É uma questão que mexe não só com o bem-estar, mas que pode afetar até a continuidade do próprio tratamento. Ok, então vamos mergulhar nesse universo. Nosso roteiro de hoje é este. Primeiro a gente vai entender por que a NVQ é um osso duro de roer. Depois vamos conhecer o nosso trio de plantas poderosas. Em seguida, vamos ver as 2 principais estratégias delas em campo, o escudo protetor e o bloqueio de sinais. E para fechar, vamos refletir sobre o que isso significa para o futuro. A NVQ não é uma batalha simples. Ela acontece em várias frentes ao mesmo tempo. Como a gente viu, envolve o intestino, os nervos e o cérebro. É por isso que, muitas vezes, um medicamento que foca em um único alvo não dá conta de resolver tudo sozinho. E é exatamente aqui que a natureza mostra a sua genialidade. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, aquele caminho complexo que leva à náusea. Do outro, a estratégia das plantas. Elas não dão um tiro só. Elas agem em vários pontos ao mesmo tempo, criando uma defesa muito mais completa, muito mais integrada. Então, vamos conhecer oficialmente os nossos 3 heróis botânicos. E pode esquecer os temperinhos da cozinha, viu? Aqui a gente está falando de ciência. Temos o funcho, ou Phoenicon vulgare, o cardamomo, Eletaria cardamomo e o alcaçuz, Glycyrrhiza glabra. Cada um deles é basicamente uma pequena farmácia natural, com um verdadeiro arsenal de compostos bioativos prontos para entrar em ação. Certo. E como essa batalha começa? A primeira estratégia é pura defesa. A ideia é criar um escudo protetor no estômago para, primeiro, acalmar a situação e depois reforçar as defesas que o corpo já tem. O primeiro passo, então, é acalmar o caos. E o que é o caos nesse caso? São os espasmos, aquelas contrações musculares no intestino que dão uma sensação horrível de nó e que são um gatilho fortíssimo para a náusea. Controlar isso é o começo de tudo. E essa tabela aqui mostra perfeitamente o trabalho em equipe. Dá uma olhada. O funcho, Phoenicolo vulgare, tem compostos como anetol que vão lá e relaxam o músculo. Já o cardamomo, Eletaria cardamomo, atua bloqueando canais de cálcio para impedir que a contração aconteça. E o alcaçuz, Glycyrrhiza glabra, também chega junto para diminuir esses espasmos. É uma força-tarefa. Depois de acalmar os músculos, é hora de reforçar a muralha. O objetivo aqui é fortalecer o revestimento do estômago, como se a gente passasse uma camada extra de proteção para evitar que a irritação que causa a náusea sequer comece. E aqui quem brilha são o funcho, Phoeniculum vulgare e o alcaçuz, Glycyrrhiza glabra. Eles funcionam como um bálsamo que restaura tudo. Eles ajudam o corpo a produzir mais daquele muco que protege e ainda dão uma força na reparação das células. O estômago fica mais forte, mais resiliente. Beleza, agora que a defesa está montada, vamos para a segunda parte da estratégia, que é mais ofensiva. A missão agora é interceptar a mensagem da náusea antes que ela consiga chegar no cérebro. Uma forma muito inteligente de fazer isso é diminuindo a inflamação. Pensa na inflamação como o alarme de incêndio do corpo. Se a gente consegue diminuir o volume desse alarme lá no intestino, menos sinais de perigo e, consequentemente, de náusea são enviados. E o ponto-chave é que nosso trio inteiro, funcho, cardamomo e alcaçuz, trabalha junto nisso. Eles ajudam a apagar o fogo da irritação bem na origem, antes que a fumaça, que seria o sinal da náusea, consiga se espalhar. Mas talvez a ação mais espetacular de todas seja esta aqui. O bloqueio direto da comunicação. É como se eles cortassem o fio do telefone. A mensagem de náusea até tenta ser enviada, mas ela simplesmente não chega ao destino. E esse aqui é o pulo do gato, um mecanismo muito parecido com o de remédios supermodernos. O alcaçuz, Glycyrrhiza glabra, tem esses compostos com nomes complicados como liquiritigenina que funcionam como uma chave mestra.
Eles vão lá no receptor de serotonina 5-HT3, que é tipo a fechadura da porta da náusea, se encaixam e pronto, bloqueiam a passagem. A serotonina não consegue mais se conectar e a mensagem de náusea não passa. Simples e genial. Se parasse por aqui, já seria incrível, né? Mas a história fica ainda melhor. Vamos ver como tudo isso se encaixa num cenário ainda mais promissor. A resposta que a ciência está começando a nos dar é um sonoro e animador não. Tudo indica que essas plantas podem fazer muito mais do que só controlar um sintoma. E é aqui que a coisa fica impressionante. As pesquisas apontam para outras ações, como quimiosensibilização e imunomodulação. Traduzindo esses nomes, além de aliviar o mal-estar, essas plantas podem, potencialmente, ajudar a tornar as células do câncer mais sensíveis ao tratamento e, de quebra, ainda dar uma fortalecida no sistema imunológico. E tudo isso nos leva a uma reflexão final muito poderosa. Quando a gente entende como a natureza age, com essa complexidade toda, atacando vários alvos, talvez o futuro de um cuidado oncológico mais eficaz e mais humano não seja escolher entre a farmácia e a natureza. Talvez o grande salto seja justamente integrar de forma inteligente o melhor da ciência moderna com essa sabedoria milenar das plantas.